Bem, queridos, beleza, hoje nós temos, vou começar esta aula um pouquinho diferente, né, trazendo aquela pergunta do irmão Marcos a respeito do Espírito Santo, de quando Jesus recebeu o Espírito Santo, né? E eu coloquei no grupo de WhatsApp aí algumas referências bíblicas para a gente chegar a alguma conclusão. Alguém leu? Alguém buscou aqueles textos? Alguém chegou a alguma conclusão? Alguém tirou alguma conclusão a respeito daquilo? Não? Oi? Sim. Então nós temos ali no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 35, nós temos ali que o nascimento de Jesus ali, o momento em que Jesus foi encarnado, né? E ali você vai ver ali que a ação do Espírito Santo já estava ali, ele foi gerado pelo Espírito Santo em Maria. Então, o que nós entendemos? O Espírito Santo já estava ali no nascimento dele. Nós vamos ver também no texto de Lucas. Lucas é o texto que mais fala do Espírito Santo no Novo Testamento. Então, você vai perceber muitas coisas ali. Você vai ver no versículo 2:40, que ele fala a respeito de que Jesus crescia pelo poder do Espírito Santo. Então, já estava ali, nós vamos ter um relato aos 12 anos, a gente tem pouca coisa da infância de Jesus, mas temos o relato dele aos 12 anos, não é nesse texto, mas temos o relato dele aos 12 anos, na sinagoga, discutindo com os líderes da sinagoga a respeito da palavra. Então só é possível fazer isso se você tiver o Espírito Santo, você concorda? De chegar nesse nível. No batismo de João também aparece ali, que é o texto que até o Marcos repercutiu, que era a questão de Jesus estar ali sendo batizado para cumprir toda a lei, e aí João questiona, mas eu precisava ser batizado pelo Senhor? Não, convém que fique assim por agora, convém que eu seja, para que tudo aquilo que fosse preceito da lei fosse cumprido, e ele é então batizado ali, e ali então vem o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, pousa sobre ele, e Jesus diz: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, em quem tenho, né, paz, meus irmãos. O que está ali é uma manifestação da Trindade: Deus Pai na forma da voz, Deus Filho na posição de Jesus ali, na pessoa de Jesus, e Deus Espírito Santo na forma corpórea de pomba. Ali é uma manifestação da Trindade, né? A Trindade não está na Bíblia. A palavra Trindade não está na Bíblia. O conceito de Trindade está na Bíblia em vários lugares para nós buscarmos. Mas o que eu quero dizer com isso? Que ali houve um enchimento, não é um enchimento, ali, o Espírito Santo foi derramado de tal maneira em Jesus que capacitou Jesus para o ministério que ele cumpriria posteriormente e para tudo que ele faria. E ele fez os seus ministérios, nós vemos aqui no texto, né, que os milagres de Jesus foram operados pelo homem Jesus, no poder do Espírito Santo. Então o ministério de Jesus foi desenvolvido também sob o poder do Espírito Santo, sob essa tutela do Espírito Santo. Então ele desenvolveu seu ministério, e aí nós temos também a questão de quando ele foi levado para ser tentado no deserto. Ele foi tentado e ele subsistiu ali pelo Espírito Santo. Nós temos o cumprimento inteiro do ministério deles, lá em Lucas 4,14, nós temos ele se oferecendo em libação, para nos salvar pelo Espírito Santo, isso está em Hebreus 9,14, nós temos ele sendo ressuscitado em Romanos 8,11, também pelo poder do Espírito Santo. Então, qual que é a conclusão que nós chegamos? Que o Espírito Santo sempre esteve com Jesus. Aquele momento ali, ele de fato recebeu, vamos dizer assim, uma capacitação do Espírito Santo, aquele momento da manifestação da Trindade. Ele recebeu uma capacitação do Espírito Santo, uma unção do Espírito Santo, mas o Espírito Santo já estava com ele. Não seria possível não pecar, não estando com o Espírito Santo. O que separa o homem de Deus, o que rompeu o relacionamento do homem incrédulo com Deus, foi justamente o pecado. O pecado matou o nosso espírito, deixou o nosso espírito como morto, nós ficamos desligados, desconectados de Deus. Jesus não teve pecado.
Então, partindo desse princípio, podemos entender por associação que Jesus sempre teve o Espírito Santo nele. Sempre teve, desde o início até o fim. Ok? Mas essa é uma pergunta complexa. Eu estava falando com o Jefferson, uma pergunta bem com o Jonathan, é uma pergunta bem complexa, porque se você partir do princípio que Jesus é Deus, sendo Deus, ele também subsiste na pessoa do Espírito Santo, você vai ficar doido. Né? A gente tem algumas coisas que nós olhamos, falava isso para ele também hoje, já falei em outros momentos. Tem algumas coisas que elas não fecham na nossa lógica racional. A nossa lógica racional não consegue fechar a conta, porque a nossa visão, eu usei o exemplo do 3D, né? A nossa visão é em 3D, nós vemos altura, largura e profundidade. Altura, largura, profundidade. A gente consegue ver no máximo isso. Espiritualmente, ou em relação a Deus, eu também imagino que nós sejamos assim. Eu imagino que exista uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta dimensão que nós não enxergamos e que Deus domina, enxerga e conhece. Perfeita colocação, perfeita colocação. É bem isso. Então, como nós vemos dessa forma, algumas coisas nós vamos ter que olhar e falar assim, ok, eu não entendo, porém creio. Porque se fosse simples assim, por isso que a fé é um dom e não uma habilidade. Porque nós só conseguimos crer nisso e crer piamente nisso, certo? Pelo Espírito Santo. Senão nós vamos ficar como aquele ateu, como aquele espírita que vai questionar a lógica disso. E nós não somos daqueles que creem porque viram. Nós não vimos Jesus. Nós cremos, como o próprio Jesus, bem-aventurados aqueles que não viram e crerão. E creram. Sim, Deus. Meu irmão, é assim, ó, esse é um assunto para mais posteriormente, mas deixa eu dar uma pincelada para você entender, para a gente não ficar no ar, né? A tradição reformada não crê no batismo no Espírito Santo. Houve um batismo no Espírito Santo? Houve batismo no Espírito Santo. Pentecostes é prova disso. Pentecostes é prova disso. O Pentecostes aconteceu, é bíblico, está na Bíblia. Mas naquele exato momento do Pentecostes, naquele exato momento em que o povo judeu estava saindo do judaísmo para entrar no cristianismo, precisava haver algo que de fato marcasse, provasse o rompimento com uma e o início da outra, certo? Então sim, houve um batismo no Espírito Santo ali. Mas depois disso, você não tem esse tipo de relato, por quê? Porque o batismo, nós somos cheios do Espírito Santo na conversão, aliás, anteriormente à conversão. Porque quem convence do pecado, do juízo e da justiça? Não é o Espírito Santo? Se o Espírito Santo convence do pecado, do juízo e da justiça, eu preciso tê-lo em mim, para poder crer. Então não existe um segundo enchimento. Existe a influência do Espírito Santo em nós, naqueles que são de fato convertidos? Com certeza. Mas não existe um segundo enchimento. E também não existe a evidência de línguas para dizer que você fala em línguas, portanto você é batizado no Espírito Santo. Também não existe. Porque até mesmo no Pentecostes, as línguas que eram faladas ali não eram línguas espirituais, eram línguas conhecidas pela humanidade. Era o grego falando, era o hebreu falando em grego, se você olhar o texto com atenção, você vai perceber isso. Mas isso não, só para você entender, para dar uma pincelada. Olha a pincelada que eu estou dando. Mas o que eu quero dizer? Mas o que eu quero dizer para você? O enchimento que nós recebemos do Espírito Santo, nós recebemos para nos converter. Aí nós somos cheios do Espírito Santo, somos vivificados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, aí eu vou me arrepender, aí eu vou crer, aí eu vou ser alcançado pela graça,
e aí eu vou tomar a posição de salvo em Cristo Jesus, pela fé, pela graça mediante a fé, que não vem de nós, é dom de Deus, segundo Efésios 2, 8 e 9. Entende? Então, essa cultura do batismo do Espírito Santo foi criada pelos pentecostais, ou foi interpretada pelos pentecostais como algo que torna o crente normal num crente plus, num crente um nível mais. Repare que via de regra, no pentecostalismo tem pessoas que dizem, inclusive, que para fazer tal coisa você precisa orar em línguas, para não sei o quê, para que você alcance um nível maior no seu cristianismo, você precisa ser batizado no Espírito Santo. Ok? E aí, se eu aprofundar mais, eu vou entrar em algumas coisas que acontecem que são pura indução psicológica. E eu não quero entrar nisso agora, porque senão não vamos gastar aula com isso. Eu não queria gastar aula com isso. Mas pode falar, meu irmão. Sim. Uhum. Pode. Então, isso acontece frequentemente. Então, meu irmão, mas eles colocam isso como uma condição, inclusive, para você se tornar um crente melhor. Você entendeu? É tipo assim, como se fosse você recebe ali um enchimento. O que o Espírito Santo faz constantemente em nós? Ele nos capacita para tudo. Para tudo. Eu não preciso que o Espírito Santo fique a todo tempo renovando a unção em mim, senão nós estamos falando de uma bateria de celular, não de um Espírito que habita em nós. Se o Espírito de fato habita em nós, ele não habita em nós de forma gradual, ou de forma proporcional àquilo que... Não, ele habita em nós. Ele é a pessoa do Espírito Santo, né? É Deus na pessoa do Espírito Santo habitando dentro de nós. E ele nos vai capacitando, sim. Ele capacita, sim, mas eu não entendo que fique, vai me ungir, vou receber um segundo enchimento. Não, o enchimento que nós recebemos do Espírito Santo, porque, você entende que não dá para ter 50% do Espírito Santo em nós? Você entendeu? Não dá para ter 10% do Espírito Santo em nós? Ou nós temos ou não temos? Você entendeu? E se nós partirmos para a doutrina como é que chama? Da perseverança dos santos ainda, que nós vamos chegar mais futuramente, nós vamos entender que aquele que é cheio do Espírito Santo é cheio do Espírito Santo, pronto, acabou. Não vai perder. Entendeu? Não vai perder. Então, eu não vejo base bíblica para afirmarmos um segundo batismo. Tem bases que são interpretadas para que isso chegue nesse conceito. Só que isso tomou uma força muito grande entre os pentecostais, muito forte. E hoje praticamente obrigatório isso, entendeu? Tem pessoas que não se sentem crentes de verdade até não receber o batismo do Espírito Santo. Sim. Sim. Mas isso é assunto para nós discutirmos com mais profundidade no módulo do Espírito Santo. Aí nós vamos chegar nesses acordos. Beleza, gente? Bom, não vou nem fazer o reviewzinho, senão eu vou perder muito tempo. Com relação ao que a gente falou, ok? Então, beleza. Onde nós paramos? Nós paramos em seus milagres aí? Funções de Cristo, né? Tá. Funções de Cristo. Como eu disse, Cristo é um modelo para nós, tá? Quando nós olhamos para a dupla natureza de Cristo, e nós olhamos dentro da dupla natureza de Cristo, a natureza humana de Cristo, nós passamos a ter um modelo humano para o nosso comportamento, para a nossa
para a nossa vida com Deus, para tudo aquilo que serve de alguma maneira de exemplo. Então, Jesus é o nosso maior ou único exemplo de perfeição humana para que possamos crer, para que possamos seguir. E dentro disso, então, nós vemos que ele tinha algumas funções que também nós podemos, algumas delas, exercer na nossa vida pessoal. Uma delas aí que fala, né, funções de Cristo, né? Cristo teve basicamente 3 funções desempenhadas por ele. Ele foi rei, sacerdote e profeta. Não sei se está nessa ordem, acho que é rei. Não, é isso, né? Rei, sacerdote e profeta? Rei, profeta e sacerdote. Então, Jesus ele teve essas 3 funções distintas, porém ele conseguiu ter esses 3 ministérios nele. O rei, abra lá em Apocalipse 17. Nós vamos consultar bastante texto bíblico. Apocalipse 17, versículo 14, diz assim: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Então vamos entender aqui, o que o texto está dizendo? O texto está dizendo aqui, está contando aqui da visão de João em Apocalipse, que vão se levantar contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é Rei dos reis. O que é Rei dos reis aqui? Qual que é o conceito de Rei dos reis? Jesus hoje, ele é Rei da igreja. E aqui quando eu digo igreja, igreja de Cristo, comunidade dos salvos espalhados pela face da terra. Não é a igreja vide, não é a igreja, não. A igreja não é a igreja instituição, é a igreja corpo de Cristo. Jesus hoje, ele é o Rei da igreja, do corpo de Cristo. Ele é o cabeça? Sim. Ele é o gênero? Sim. Tudo isso. Mas aqui nesse contexto, desse texto, ele é o rei sobre a igreja. Mas ele, em algum momento, que nós esperamos ansiosamente, ele vai voltar e vai reinar aqui na terra no milênio. Você vai estudar isso em escatologia. O reino milenar de Jesus. Jesus vai reinar aqui na terra, sobre todas as coisas aqui na terra, sobre toda a terra. Então, o rei da igreja hoje é Jesus. Nenhum homem, nenhum sacerdote, nenhuma autoridade, por melhor que possa parecer, ele reina sobre todas as coisas como Jesus. Jesus é o rei hoje da igreja. Vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Não existe bispo, não existe papa, não existe sacerdote, não existe pastor, não existe nada. Ninguém reina sobre a igreja. O rei da igreja é Jesus. E ele reina sobre reis. Olha que interessante isso. O que é reinar sobre reis? Ele reina, nós somos reis e sacerdotes, como diz o texto. Só que nós somos aqueles reis que são servos. Somos servos. O crente em Cristo de fato, ele é servo do Deus Altíssimo. Ele é rei abaixo do Rei dos reis. Ele reina como servo desse rei. Nós somos de fato então agentes do reino. Já viu aqueles filmes que tem o rei que domina vários reinos e tem os reis vassalos, aqueles que obedecem àquele rei que domina tudo? Pois é mais ou menos esse contexto. E qual que é a função desses reis vassalos? Expandir e implantar e expandir o reino. Então, qual que é a função nós como crentes? Implantar e expandir o reino. Então, Jesus reina sobre a igreja, ele vai reinar sobre o milênio, no milênio, os 1000 anos em que Satanás será preso, e ele vai reinar aqui na terra, juntamente com a igreja, e depois então ele vai reinar sobre todas as coisas, na conclusão de tudo, quando ele de fato mandar Satanás e os incrédulos para o inferno, e estabelecer aqui o plano final para o ser humano. Você vai ter um entendimento mais claro disso lá no módulo de
de escatologia. Então Jesus é rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas ele também foi profeta. E aí nós vemos algumas coisas de profeta. Vamos entender aqui a questão do profeta, tá? Eu preciso mencionar para vocês, eu acho que foi mencionado isso no módulo passado, a respeito de profetas do Velho Testamento e profetas do Novo Testamento. Eu creio que foi mencionado isso no módulo passado, só para relembrar. Profetas do Velho Testamento, eles traziam doutrina para a igreja, direção de Deus para a igreja. Eles eram uma voz de Deus para as pessoas. Profetas do Novo Testamento, eles trazem um alinhamento, porque a palavra já está pronta. A direção, a doutrina para a igreja, a doutrina para o ser humano, para o crente em Cristo, já está pronta. Então, o que o profeta do Novo Testamento faz? O profeta do Novo Testamento traz um alinhamento com a palavra. Jesus, ele tinha um pouco do profeta do Velho Testamento, porque ele mencionou coisas aqui, nós vamos ver nesse próximo tópico aqui, que se relacionavam a ele, cumprindo uma profecia, mas ele também realinhava com a palavra. Vamos ver o texto aí? Mateus 15, acho que ficou meio confuso aí, né? Não se preocupe, você vai entender. Se não entender, é só perguntar. Mas pode acontecer eu não saber responder. Mateus 15. Mateus 15, versículo 1 ao 3, e depois nós vamos no versículo 6. Mateus 15. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Repara aqui que ele está perguntando por que transgridem as tradições, ou a tradição dos anciãos. Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, Jesus, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser seu pai e sua mãe, que morra de morte. Versículo 5: mas vós dizeis: qualquer um que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim. Aqui pode ser que na sua Bíblia esteja corbã. Algumas Bíblias mais tradicionais vão ter corbã. É oferta ao Senhor que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar seu pai e sua mãe, nem seu pai nem sua mãe. Versículo 6. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Deixa eu explicar para você aqui. O que acontece aqui? Os discípulos de Jesus estavam lá comendo sem lavar as mãos. E os escribas e fariseus, olha a preocupação dos caras, né? Preocupados porque pela tradição não pode, pela tradição dos judeus não poderia comer sem lavar as mãos. E aí ele é questionado, Jesus é questionado por eles: por que seus discípulos estão quebrando a tradição dos anciãos? E aí Jesus responde de forma magistral: olha, peraí, e por que vocês também transgridem o mandamento? Jesus veio com o mandamento. O mandamento de Deus, quando vocês falam o seguinte: aquilo que eu ia ajudar o meu pai e minha mãe, eu vou dar para o templo. Essa corbã aí, a palavra para essa oferta ao Senhor aí, é corbã. Era uma tradição que era o seguinte: o filho que ele fosse dar, ou alguém que fosse dar, qualquer pessoa, que fosse dar uma oferta direcionada para o templo, para fazer alguma coisa no templo, para suprir o templo. E essa oferta ele poderia tirar essa oferta tirar o que ele ofertaria de um propósito original. Por exemplo, eu vou ajudar meu pai e minha mãe. Não, eu não vou ajudar meu pai e minha mãe, eu vou dar isso aqui para o templo. E essa oferta, ele poderia fazer isso, segundo a tradição dos anciãos. Ele poderia deixar de de dar assistência ao pai e à mãe necessitados, se ele fosse ofertar isso no templo, mas ele não poderia pegar isso de volta. E ele questiona isso aí, ele fala assim: vocês, é como se ele dissesse assim: olha, vocês deixam de assistir o seu pai e a sua mãe, os necessitados, para entregar no templo. Vocês estão quebrando o mandamento que diz, cadê, vamos ver aqui, honrar o seu pai e a sua mãe.
por causa de um mandamento de vocês. O que Jesus faz aqui? Jesus, ele exerce aqui uma função de profeta, que é alinhar, promover o alinhamento com a palavra de Deus. Promover o alinhamento, a diferenciação, isso aqui é tradição, e a tradição não pode quebrar a palavra, a tradição não pode quebrar o mandamento de Deus. Então, quero fazer aqui uma parte, é que o profeta que nós vemos hoje, eu sou profeta de Deus, é mesmo, irmão? Qual que é o ministério profético que você está exercendo? Você está trazendo uma nova revelação, ou você está alinhando a igreja à palavra de Deus? Porque o profeta do Novo Testamento, o profeta neotestamentário, é o cara que prega a palavra e traz a igreja para dentro da palavra. Jesus fez isso aqui. Jesus trouxe o conceito, ou aquele entendimento para dentro da palavra. Vocês estão transgredindo, vocês não estão transgredindo a tradição dos anciãos. Vocês estão transgredindo a lei, o mandamento, a palavra. Entende? E tem um outro texto aqui que ele fala também, ou alguns outros textos, né? João 14:6, Mateus, vamos para João. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui Jesus ele está falando assim, olha, ele está dizendo aqui, exercendo a função de profeta, dizendo assim, ó, eu sou aquele que foi lá profetizado pelos profetas, esse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele diz eu sou o caminho, ele está dizendo assim, ó, viu, é por mim que você vai, é por mim que você vai, é em mim que você vai, né? Então ele está nos convidando a ir. Eu sou a verdade, é assim, estou te convidando a ir e eu vou contigo, porque eu sou a verdade, eu sou a palavra, eu sou aquele que vai acompanhar você nessa caminhada. Certo? E ele também fala assim, e também nos dá o entendimento de que ele está com Deus, porque ele fala assim, ninguém vem ao Pai, não é ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai. Olha que legal isso. Então é assim, olha, ele convida a ir, nesse texto, ele vai com, e ele está com Deus, ele está lá com Deus. Bacana isso, né? Da ministração, isso da palavra, né? Vamos lá, João ainda 17, João 17, versículo 17, vamos ver mais um texto aqui. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele está aqui exercendo a função de profeta, de novo, alinhando com a palavra. Senhor, santifica, mas é na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade, é alinhamento aqui, percebe? Você percebe aqui o conceito do alinhamento aqui? Ele pedindo para Deus, intercedendo em relação a nós, olha, santifica-os na tua verdade, aqui no caso dos discípulos, né? Porque a tua palavra é a verdade. Ele está alinhando aqui. E João 8, 31 e 32, para nós finalizarmos esse conceito de profeta. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Quem gosta disso é o Bolsonaro, né? Mas olha só, vamos entender esse texto. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se permanecerdes na minha palavra, quem que é a palavra? Quem que é o verbo que se fez carne, que encarnou? Verdadeiramente sereis meus discípulos. Não dá para ser discípulo se nós não permanecermos na palavra dele. Não dá para ser discípulo se nós não estivermos alinhados com a sua palavra. Eu posso ser discípulo de Buda, mas não de Jesus, se eu não seguir a palavra, se eu não estiver alinhado com a palavra. Aqui ele está de novo alinhando, conduzindo e alinhando a verdade à palavra.
E ele diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Não é assim, olha, nossa, eu achava que era desse jeito, agora eu sei que é daquele jeito. Eu achava que era daquele jeito, agora eu sei que é desse jeito. Estou liberto. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Então, conhecereis a Jesus, e esse conhecer aqui, ele tem uma conotação de compreender, de reconhecer. Reconheça a verdade te libertará. Quem que é a verdade? Entende? Então, de novo aqui, Jesus está alinhando com a palavra. Então, ele está cumprindo aqui, nesses textos, a sua função de profeta. Então, ele é rei, é profeta, mas ele também é sacerdote. Aliás, ele é o sumo sacerdote. Aliás, ele é o único sacerdote, porque o sacerdócio terminou em Cristo. Nós não temos mais sacerdotes. O sacerdócio terminou em Cristo. A igreja, sim, ela tem o sacerdócio, mas nós não somos sacerdotes. Quando nós somos os sacerdotes do lar, quer dizer que nós somos aqueles que vão discipular o nosso lar, ensinar os preceitos da palavra no nosso lar. Sim. Eu vou chegar aí. Sacerdote, vamos lá. Sacerdote, no Velho Testamento, ele fazia a mediação de Deus, a mediação entre homens e Deus. Ele fazia essa mediação. Ele era a voz de Deus, por exemplo. Ele que fazia os sacrifícios, ele que falava com Deus, vamos dizer assim. Ele que era o cara que conduzia o culto, ele era o cara que... Só que o que acontece? Ele era o cara mais simples, vai. O sacerdote era o cara que entrava, lembra, vocês vão estudar tabernáculo também, mas vocês sabem, todo mundo tem o conceito de tabernáculo aqui, aquele tabernáculo que ficava no deserto? Todo mundo tem? O tabernáculo era uma espécie de uma tenda, ou imagina, vamos usar esse espaço aqui. Era, vamos dizer, parecido com isso aqui, só que não tinha telhado. Então, era uma cerca, vamos dizer assim, certo? Ele era todo cercado. Você tinha o primeiro portão, você tinha o segundo portão. No quintal, vamos dizer assim, do tabernáculo, você tinha lá o altar de sacrifício, você tinha a pia de bronze, aí você tinha uma tenda, mais profundo assim, uma tenda. Nessa tenda ela tinha duas divisões, uma ficava o incenso, o altar de incenso, certo? E no santo, já ouviu falar Santo dos Santos? Santíssimo lugar? O Santíssimo Lugar era onde estava a Arca da Aliança, e sobre a Arca da Aliança tinham dois anjos, dois querubins, de estatuetas de querubins, e a presença de Deus, a glória de Deus se manifestava entre esses dois querubins, ali, certo? Só que só era permitido ao sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos, só ele podia entrar lá, e ele ainda entrava cheio de paramentos, ele tinha que se purificar por alguns dias, era um negócio... Tinha uma indumentária própria para aquilo. Se ele entrasse diferente daquilo, ele era fulminado lá dentro, pela glória de Deus, para vocês terem uma ideia. E ele fazia sacrifícios lá no altar no começo, e ele se lavava na pia de bronze. Isso tem tudo significado, gente, tudo prefigura, me arrepia, tudo prefigura Jesus. O tabernáculo prefigura Jesus. Exatamente, verdade. Ele é o tabernáculo, é fantástico. Gente, não tem como não ler a Bíblia com entendimento e não se apaixonar por ela, não entender que ela é a palavra de Deus, não tem como, não existe. Mas enfim, aí o sumo sacerdote,
ele entrava e aspergia o sangue, aquele sangue da oferta, lá, nas pontas da arca, do altar ali. Era ele que podia fazer isso, só ele que podia fazer isso. Então o sacerdote, ele tinha essa função. Porém, o que a Bíblia diz que quando Jesus morreu aconteceu? O véu do tabernáculo se rompeu de cima a baixo, né? De cima a baixo. E abriu um novo e vivo caminho. Lembra desse texto, dessa citação? Então, quando Jesus morreu, ele abre esse caminho. Por isso que Jesus é o sumo sacerdote. Por isso que Jesus, nós não temos mais sacerdote a não ser Jesus. Porque Jesus abriu esse caminho da verdade, do caminho, da verdade, da vida, indo ao Pai sem... Então, hoje nós vamos ao Pai sem precisar de sacerdotes. Porque um novo e vivo caminho foi aberto. O caminho se abriu. Entende isso? Então o sacerdócio termina em Cristo. Cristo é o sacerdote, o sumo sacerdote. Mas além de ser sacerdote, o texto aí diz aí, na realidade ele é a oferta e o próprio sumo sacerdote. Lembra que eu falei que o sumo sacerdote fazia a oferta? Pois é. Jesus é o sacerdote, mas Jesus também é a oferta. Jesus também é o cordeiro definitivo. Jesus também foi o cordeiro que deu a sua vida em resgate. Quando isso acontecia no Velho Testamento, das ofertas, era feita uma oferta uma vez ao ano para que os pecados da nação de Israel fossem encobertos diante de Deus. E o povo contava com a paciência de Deus. Quando Jesus vem, ele de fato morre uma única vez, derrama todo o seu sangue, daí o sentido dele derramar todo o seu sangue, derrama todo o seu sangue para que os pecados sejam perdoados e não escondidos, e não cobertos, encobertos. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entende? Então ele é tanto o sacerdote que faz a oferta, quanto ele é o Cordeiro que é a oferta. Isso é sensacional. Isso é maravilhoso. Entende? Então Jesus, ele é tanto o sumo sacerdote como a oferta que ele mesmo propicia. Vamos ver um texto? Hebreus 5. É maravilhoso falar de Jesus. Hebreus 5. Versículo 9, nós vamos até o 10, 9 e 10. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O que é isso aqui, segundo a ordem de Melquisedeque? Vamos ver isso, não está marcado aí, mas vendo no capítulo 7, no comecinho do capítulo 7, vai estar assim, olha: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dias, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. O que o autor aos Hebreus está fazendo aqui? Olha, Jesus, ele é o sacerdote, é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, como que eu vou explicar isso de uma maneira que fique claro? Segundo a ordem de Melquisedeque, com o mesmo ministério de Melquisedeque, da mesma forma que Melquisedeque. E aí no versículo 7 ele fala assim, ele explica quem é Melquisedeque. Então Melquisedeque é uma prefiguração de Jesus. Repare no versículo 7 que ele fala assim, olha, esse Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, rei que saiu ao encontro de Abraão. Lembra desse caso, né, que ele vai ao encontro de Abraão, né, e abençoa Abraão e tal, e Abraão dá o dízimo a ele. E ele fala assim, olha, sem pai, versículo 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia.
Jesus não tinha pai, não tinha mãe. Enquanto Deus, ele não tinha pai. Enquanto humano, enquanto ser humano, enquanto encarnado, Maria foi a mãe humana dele, ok? Mas, enquanto Deus, ele não teve mãe, ele é eterno. Nós já vimos isso. Sem genealogia, não tendo princípio de dias, ou seja, ele não foi criado, ele sempre existiu, nem final de dias, ele é eterno, mas, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Entende? Então, Melquisedeque é uma prefiguração de Jesus. Hebreus 9, versículo 11. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homens, isto é, não é desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque se o sangue de touros e bodes, e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santificavam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que é, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo, e por isso é mediador de um novo testamento. Olha só, então no Novo Testamento, Jesus é o sumo sacerdote. Esse Novo Testamento aqui é a nova aliança. Que aliança é essa? A aliança da graça, a aliança que nós não somos salvos por obras, mas que nós somos salvos mediante a fé em Cristo. Nós somos salvos pela graça. Isso, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, Cristo é o sacerdote desta nova aliança. Novo Testamento significa nova aliança. Entende? Seguindo, então, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, ou seja, debaixo da lei, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Para você fazer um testamento é preciso que a pessoa morra, né? Então Jesus morreu por isso, para estabelecer o novo testamento. Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Olha que sensacional isso. Então ele é o único mediador entre Deus e homens, entre Deus e o homem. Jesus, eu quero dizer para você, não é pastor, não é nenhum tipo de líder espiritual que é mediador entre Deus e homem. Não tem figuras, não existem anjos que são mediadores, não existem santos que são mediadores, não existe. Jesus é o único mediador. E eu vou dizer uma questão aqui, ó. Mediação do incrédulo com Deus. É mediação do incrédulo com Deus. Porque nós não precisamos de um mediador mais. Aqueles que são crentes, que de fato creem em Cristo, estou falando daqueles que creem em Cristo, biblicamente em Cristo, tá? Aqueles que creem pela fé, pelo dom da fé em Cristo, eles não precisam de mediador, porque o novo e vivo caminho está aberto, está desimpedido. Agora, esse mediador aqui, esse sacerdócio de Cristo é a mediação do incrédulo com Deus. Por quê? Porque Deus não ouve a oração de incrédulo, entenda isso. Não adianta você falar para uma pessoa assim, ora aqui. A única, ou a primeira oração que Deus ouve do incrédulo é a oração de arrependimento. Dura verdade essa, gente. Dura verdade. Essa história de que as palavras têm poder, a palavra do Senhor tem poder. E não volta vazia. E ela não volta vazia quando Ele fala isso, quando Deus fala isso, quando a palavra de Deus fala isso, é uma palavra de juízo. Então vamos entender aqui o seguinte: Deus ouve, a primeira oração que Deus ouve do ser humano é a oração de arrependimento. Antes disso Ele não ouve. Entende?
Vamos lá. E nós, crentes em Cristo, verdadeiros convertidos em Cristo, somos intercessores. Nós vamos orar pelas pessoas. Nós vamos orar por aquele que Deus não ouve. Nós vamos orar por eles, para que eles se convertam, para que a graça os alcance, para que eles sejam eleitos do Senhor, para que Deus tenha misericórdia da alma deles. Esse tipo de coisa. Mas não existe, não tem como nós, não tem como Deus ouvir as orações. Pois o vosso pecado fazem separação entre Deus e o homem, e escondem o seu rosto para que não vos ouça. Não sou eu que estou dizendo isso, gente. É a palavra que diz isso. Seguindo. Então, como sacerdote, ele é o único mediador entre Deus e homens. Vamos ver um texto para isso. 1 de Timóteo. Primeira carta, você estava em Hebreus, volta um pouquinho. 1 de Timóteo 2,5. Porque há um só homem e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E aqui está falando que esse Jesus que é o mediador, é um homem, Jesus. Aquele que está assentado com o corpo glorificado à direita do Pai. Certo? Então esse é o mediador. E Romanos 8,34. Volta mais um pouquinho aí. Romanos 8, versículo 34. Nós vamos tomar cafezinho já, tá, gente? Vamos lá. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aqui não é interceder no sentido de, como é que eu vou dizer aqui? Deus, Senhor, salva eles. Não, porque os eleitos do Senhor já estão salvos, já são salvos, não perdem a sua salvação. Porém, o que ele está dizendo aqui, é como se Jesus estivesse, ele está sentado, né? Como não? Ele está sentado. Mas está sentado diante do Pai, e é como se quando nós transgredíssemos, pecássemos, Deus olhasse para ele e falasse assim, não, você já fez. É como se Jesus olhasse para Deus e falasse assim, Deus, eu já paguei, tá? Está quitado. Mais ou menos isso. De forma bem chula. De forma bem chula, como eu disse, né? A gente enxerga muito pouco, mas é mais ou menos nesse sentido. Ok? Então ele é mediador entre Deus e os homens, e ele é também, aí no próximo tópico aí, salvador do mundo. Vamos lá, Atos 4, volta mais um pouquinho. Alguém sabe quem escreveu Atos? Lucas, médico amado. Lucas 4, versículo 10 até o 12. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e aquele a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse Jesus, ou em nome desse é que este está, são diante de vós. Ele está falando aqui daquele rapaz que foi curado por Jesus. Ele é a pedra que foi rejeitada, ele Jesus, que é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina, ou por pedra de esquina. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dentre os homens, pelo qual desejamos ser salvos, ou devamos ser salvos. Então o que nós entendemos aqui? Primeiro, né, aqui fazendo uma exegesinha rápida aqui, que Jesus é a pedra
fundamental, a pedra de esquina. A pedra de esquina é aquela pedra assim, ó, antigamente quando você ia construir lá no tempo de Jesus, você ia construir uma edificação, você tinha que colocar uma pedra que era o fundamento. A partir daquela pedra você fazia todas as outras, você tinha medida, era uma referência, certo? Então, é a pedra fundamental, é o fundamento. Então, Jesus é esse fundamento, e aí ele diz no 13 que, nós vamos até, quando eu falei aqui? Até o 12 mesmo, está certo. No 12 nós vemos assim, ó, que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então não há entre os homens ninguém que nos salve. Não tem Buda, não tem sei lá, não tem nenhum tipo de Deus ou de homem, no caso aqui, né? Nenhum outro nome há dado entre os homens. Não há ninguém que possa nos salvar a não ser Jesus. Não tem como nos salvarmos a não ser pelo nome de Jesus. Ok? Ele é o Salvador do mundo. E aqui eu quero fazer só um particular aqui para nós entendermos, tá? O texto aqui está falando que ele é o único Salvador do mundo. Vamos entender mundo aqui, não o mundo inteiro. Porque, senão, nós não vimos pessoas, senão, em última instância, no final de todas as coisas, Deus salvaria todas as pessoas do mundo. Isso é universalismo, isso chama-se universalismo, e universalismo é heresia. Jesus não vai salvar o mundo inteiro. Jesus vai salvar pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Ou sejam, aqueles eleitos do Senhor que estão lá na China, no Afeganistão, no Brasil, na Ucrânia, na Rússia, pessoas de todas as línguas, povos, raças e nações. Ok? É isso que quer dizer. Basicamente assim. Convidei todo mundo para a minha festa. Foi o mundo inteiro na sua festa? Foram as pessoas que você convidou. Basicamente é isso. Vamos entender melhor isso no módulo salvação. Não quero ficar dando spoiler aqui não. Vamos lá, só para entender, porque o texto aqui exigia o único Salvador do mundo. Então, para dar a impressão que nós estamos pregando universalismo, e universalismo é uma heresia. Então, ele é o único mediador entre Deus e homens, ele é o único Salvador do mundo, e ele também, como profeta, como sacerdote, ele cumpriu nele todas as festas. Deixa eu explicar para você festas. No povo judaico haviam festas que eram memoriais, que tinham significados, simbolismos a respeito de Deus. Eles não faziam festas, vamos fazer uma festa do nada. Não, tinha simbolismos, tinha significados essas festas. O exemplo da Páscoa era um memorial. Então, Jesus, enquanto sacerdote, ele cumpriu nele todas as festas, porque o sacerdote é quem conduzia essas festas, quem cumpria essas festas. Como eram festas religiosas, eram festas de cunho religioso, o sacerdote conduzia. E Jesus, ele não apenas cumpriu, foi sacerdote, mas ele cumpriu nele todas as festas. Vamos ver? Olha, está dizendo aí, cumpriu, olha o seu texto aí, cumpriu as festas, tabernáculos, você já viu na Bíblia isso é a festa dos tabernáculos, Páscoa, primícias, e cumprirá as trombetas, certo? Vamos lá. Vamos entender isso aqui, que isso aqui gente, antes de eu começar isso aqui, vamos tomar um café? Porque eu não quero interromper isso aqui, que isso aqui é bem legal. Vamos tomar um cafezinho? Só para a gente entender. Então, Jesus, ele foi sacerdote, o único mediador entre Deus e os homens, ele foi também o único salvador do mundo, ele é o único salvador do mundo, e ele cumpriu nele todas as festas. E aí nós temos a festa dos tabernáculos aí no teu texto, não tem? A festa dos tabernáculos, eu vou ter que explicar um pouquinho cada festa para você entender, só um pouquinho, só uma pincelada em cada festa para você entender, como eu falei, que Jesus cumpre nele porque ele é o sacerdote. Então, a festa dos tabernáculos, ela é conhecida como Sucote, ela é chamada de Sucote, e ela relembra os 40 anos que o povo de Israel passou no Egito, certo? E eles viviam em pequenas tendas, e Deus habitou no meio deles através do tabernáculo. Então o tabernáculo a festa dos tabernáculos, a Sucote, ela é esse memorial ao tempo em que Deus
habitou no meio do povo, correto? Habitou literalmente. De dia, naquele tabernáculo que eu falei, de dia a glória de Deus estava lá, de dia ela se manifestava como sombra, né, e tal. Ela estava no tabernáculo, mas assim, Deus mandava uma nuvem para cobrir do sol, e de noite era uma coluna de fogo, porque de noite o deserto é muito frio, tinha uma coluna de fogo ali em cima do Santo dos Santos. Então o que quer dizer? Deus se manifestava, Deus tabernaculou entre o povo, e Jesus cumpre a festa dos tabernáculos, porque Jesus tabernaculou no nosso meio. Ele se fez carne, ele esteve no nosso meio, ele encarnou, certo? Então ele cumpre essa festa, o Sucote, enquanto viveu no nosso meio, enquanto esteve encarnado no meio de nós. Segunda festa aqui é a festa da Páscoa. Vocês lembram da Páscoa, né? A Páscoa judaica é quando o povo ia sair do Egito, a última das pragas, que foi a morte dos primogênitos, e Deus então manda que cada família sacrificasse um cordeiro bonitinho, puro, sem defeito nenhum, e passasse o sangue nos umbrais da porta, né? E o anjo da morte, que passaria para matar todos os primogênitos do Egito, ao ver aquela marca do sangue do cordeiro puro, do cordeiro imaculado, do cordeiro sem defeito, sem mácula, ao ver aquela marca do sangue, o anjo da morte passaria por cima daquela casa, passaria por cima daquela casa, e não entraria trazendo a morte aos primogênitos. Essa é a Páscoa judaica. Jesus, ele cumpre essa festa nele, sendo ele o cordeiro definitivo, o cordeiro que morreu e aspergiu o seu sangue sobre nós, os salvos em Cristo, para que nós fôssemos libertos da morte, nós fôssemos libertos do pecado. Então isso é sensacional. Então ele cumpre também a Páscoa, que hoje é a Páscoa cristã, né? A Páscoa cristã, ela faz referência, ela nos reporta ao sacrifício de Cristo, não mais ao sacrifício lá do Êxodo, lá da saída do povo de Israel, mas ao Cristo, que é o nosso sacrifício expiatório. Ele é o sacrifício definitivo. E também, Cristo é o nosso, na verdade, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. A terceira festa aí são as primícias, né? Ou as primícias era feita assim, de todas essa festa era realizada da seguinte maneira: os primeiros frutos da colheita, ou do rebanho, também podia ser, né, eram oferecidos em gratidão a Deus, né, por conta daquela colheita e tudo mais. Eram as primícias, eram dedicadas a Deus, ofertadas a Deus. E Jesus, ele foi a primícia. Deus ofereceu a primícia dele, para que nós fôssemos salvos. Então Jesus cumpriu nele também essa festa das primícias. E ele também foi o primeiro a ressuscitar. Lembra que eu falei na aula passada? Ele é a primícia daqueles que ressuscitaram. Nós vamos ressuscitar posteriormente, mas ele foi a primícia. E ele vai cumprir também o shofarote, ou a festa das trombetas. Essa ele ainda não cumpriu, ele vai cumprir. Quando ele vai cumprir essa festa? Quando ele voltar, quando ele vem buscar a igreja dele, a noiva dele. Então, se você ler o Apocalipse, você vai ver as trombetas e tudo mais. Então ele vai vir para buscar a sua igreja, é o shofarote. Isso é o ano novo judaico, mas para nós, né, ele vai cumprir essa festa quando de fato ele vir resgatar a noiva, certo? Então essas são as características de Jesus, né? Ou as funções de Jesus. Ele é rei, ele é profeta e ele é sacerdote. E dentro do sacerdócio dele, nós vemos que ele é o único mediador, ele é o único salvador do mundo, e ele também cumpre nele todas as festas, todas as prerrogativas dele enquanto profeta.
Nós estamos falando da pessoa de Jesus e nós vamos finalizar aqui a respeito da pessoa de Jesus. Mas eu quero rapidamente só fazer algumas considerações a respeito dessa dupla natureza, porque nós estamos falando dessa dupla natureza, você não se esqueça disso. Então, só para a gente entender um pouquinho mais a respeito dessa dupla natureza, porque é um assunto, como eu disse no começo da aula, meio complexo, né? Só para a gente entender, eu queria trazer alguma informação a mais para isso, para tentar fechar esse conceito. Então vamos lá, essa doutrina de dupla natureza de Cristo, ou que Jesus tem duas naturezas, e essas naturezas fazem parte de uma única pessoa, e que Jesus ele se esvazia de ser Deus, que está lá, abre lá o texto em Filipenses. Filipenses 2. Só para a gente fechar esse assunto, para ficar claro mesmo, assim, bater um martelo. Filipenses 2, no versículo 7, versículo 5. Perdão. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um novo nome, que é sobre todo nome, para que, vou até o 11, tá? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o que nós vemos aqui? Nós vemos aqui o que é chamado em teologia da doutrina de kenosis. É assim que se escreve, se você quiser anotar aí. Ou esvaziamento. Esvaziamento. Então o que quer dizer isso? Que Cristo ele se esvazia dos privilégios divinos, como transcendência, onisciência, onipotência, onipresença, a glória dele, ele abre mão dessa glória e do esplendor dele, ele se esvazia disso. Não é que ele abra mão, na verdade, de fato, ele se esvazia disso. Ele renuncia a essa posição temporariamente. Ele abre mão dos privilégios, mas não da divindade dele. Ele continua sendo 100% Deus e 100% homem. Ele continua sendo, mas ele abre mão ele abre mão dos privilégios dessa divindade. Então, sendo ele essencialmente Deus, certo? Sendo ele essencialmente Deus, ele toma sobre si a essência humana. Então, é basicamente isso aqui, ó. Só para você entender. Vamos tentar colocar de uma forma que a gente consiga entender claramente aqui. É basicamente isso aqui, ó. A intenção é que você fosse um quadrado, tá? Esse aqui é Jesus. Esse aqui é Jesus. Isso aqui é Jesus. Essa aqui é uma natureza. Vamos colocar como natureza humana. E essa aqui é a natureza divina. Divina. Jesus é isso aqui, ó. Ah, você quer dizer que ele é metade divino, metade humano? Não. Porque essa doutrina aqui, de esvaziamento, ela nos ensina que é o seguinte, que isso que acontece aqui é uma união hipostática. Ou seja, tudo que é pertinente a essa natureza humana, pertence à natureza divina também. E tudo que é pertinente a essa natureza divina, ela pertence a essa natureza aqui. Então ele continua sendo 100% Deus e 100% homem, mas aquilo que é característica
são os privilégios de ser Deus, ele se esvazia aqui, ou ele tira dessa posição, e ele então toma a posição humana sobre ele, mas ele continua sendo 100% Deus e 100% homem. Só para você entender, ele tem essas duas naturezas, são naturezas inteiras, não é metade, é a natureza inteira. Essa é uma natureza inteira, essa é uma natureza inteira. Essas duas naturezas são inteiras, são completas e são distintas, porque uma natureza é divina, a outra é humana. Mas ele tem nele essas duas naturezas, inteiras, completas e distintas. Elas também são inseparáveis. Tanto que Jesus hoje ele está com seu corpo glorificado. Certo? Então a natureza humana glorificada dele está lá. Então ele continua sendo esse. Então elas são inseparáveis e unidas na pessoa de Cristo, na pessoa de Jesus. Outra coisa, essas naturezas, elas se entrelaçam. Eu fiz uma divisão aqui para a gente tentar entender. Mas essas naturezas, elas se entrelaçam. Reparem que tinha momentos que ele tinha algumas coisas, algumas características divinas. E em alguns momentos, algumas características humanas. Porque elas se entrelaçam. Não há uma conversão. Não é que ele deixou a natureza divina, e essa natureza divina se converteu na natureza humana. Não. Uma não virou a outra. Ele não deixou de ser Deus para ser homem. Ele continuou sendo Deus. E tomou sobre ele a natureza humana. Entende? Então ele continua, não há uma conversão. Uma não se converte na outra. Essa natureza também não teve uma composição. Não é que essas duas naturezas compõem Jesus. Essas duas naturezas estão em Jesus, mas elas não compõem Jesus. Elas não são complementares. Elas não são complementares. Tanto que Jesus era Deus, somente Deus, até encarnar. Então elas são completas, elas já são completas por si. Elas não compõem uma terceira natureza também. Então quer dizer que esses dois aqui, eles vão tornar uma terceira? Não, eles continuam sendo Jesus. Esse Jesus aqui. Outra coisa a respeito dela é que não há, ou melhor, Cristo tendo essas duas naturezas, ele tanto faz coisas de uma, quanto faz coisas de outras. Ele, enquanto Deus faz coisas de Deus, enquanto o homem faz coisas de homem. E isso é essa união hipostática. Só que as coisas que ele faz como Deus, elas são atribuídas ao homem. As coisas que elas são como homem, elas também são atribuídas à totalidade da pessoa de Jesus. Sim. Você percebe algumas coisas nele, como a gente viu nas aulas passadas. Sim. E tem outros versículos que ele fala assim, não, mas do dia e da hora só meu pai sabe. Você entendeu? Tipo assim, você percebe que ele abre mão desses privilégios, mas eventualmente isso aparece nele. Você entendeu? E eventualmente isso aparece. Por quê? Porque as duas naturezas ainda estão nele. Ou ele é composto por essas duas naturezas. Entendeu? Ele é 100% homem, 100% Deus. Então vamos lá. Nós vimos aí os textos, né? Tem algumas outras tem algumas outras interpretações disso? Tem algumas outras visões disso? Tem algumas visões antigas, por exemplo, o nestorianismo, que falava que foi considerado, aliás, uma heresia, né? Que dizia que eram eram compostas. Tem o docetismo, que é proveniente também do gnosticismo, que fala que Jesus não veio em carne. Jesus era como se fosse um fantasma. Ele não encarnou. Isso é proveniente do gnosticismo, esse docetismo aqui. Só que se nós pensarmos dessa forma, então se Jesus não veio em carne, Jesus era um fantasma, então ele não nos substituiu na cruz.
Ele não morreu na cruz, ele era um fantasma. Como é que um fantasma morre? Ele não foi para a cruz. Sim. Sim, só que ele não vai apenas viver no meio desse reino, ele se torna, porque ele precisava se tornar um homem, ele precisava se tornar um homem, ele precisava encarnar como um homem, porque o homem precisava pagar o seu pecado, precisava ser um homem, só que o homem, como um homem nasce, invariavelmente, todos nós nascemos sob o domínio do pecado, porque o pecado de Adão passou para todos nós não tínhamos como pagar essa dívida por não sermos o Cordeiro perfeito, então ele precisou nascer sem pecado, viver sem pecado, ir para a cruz. Então ele, de fato, ele tomou sobre si a natureza humana, ele se tornou um homem de fato. Sim. Tinha. Você percebe as duas naturezas trabalhando nele. Por isso que ele é 100% Deus, 100% homem. Vero Deus, vero homem. Vamos lá. Então, tinha, né, essas... E aí você fala, mas pastor, qual é a relevância de você estar falando do nestorianismo, do docetismo? Porque muitas vezes, sem conhecer o conhecimento correto, a gente imagina isso. Quantos de nós não imaginamos aqui que Jesus veio, morreu e depois está em espírito no céu? Entendeu? Então, a interpretação errada das Escrituras, ou a falta de conhecimento, nos faz, às vezes, ter uma visão errada disso. Você entendeu? Tem também os ebionitas que negavam a divindade de Cristo, né? Ele era apenas um homem com dons. Muita gente hoje, inclusive no meio cristão, imagina que Deus é só filho de Deus, tem essa visão, até sabe da Trindade, até imagina, mas Jesus foi um homem que teve dons, foi única e exclusivamente filho de Deus, e Jesus é Deus na pessoa do Filho, sim, mas é Deus. Então, às vezes a gente, como eu falei, a gente toma elementos dessas coisas, por isso a relevância disso, elementos dessas coisas e crê errado em Jesus, crê de forma errada, ou interpreta Jesus de forma errada. Você vê que uma delas aqui, o arianismo. O Pai criou Jesus, ele não era pré-existente. Ou seja, Deus criou, essa acho que assim é a mais comum no nosso meio. Deus criou Jesus, certo? Como se Jesus passasse a existir a partir da encarnação. Eu acho que a maioria dos cristãos que não estudam a palavra pensam assim. E isso é uma heresia. Jesus, ele é pré-existente. Jesus, ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele é eterno, então ele não foi criado, ele existe, ele é. Então, você percebe como que às vezes a gente crê errado. Por isso, eu assim, mas chato isso, nestorianismo, ebionismo, tem um monte delas. Mas muitas vezes a gente, sem saber o que isso significa, a gente crê errado. Interpreta Jesus de maneira errada. Então, isso é uma união. O que é essa dupla natureza? É uma união hipostática. O que pertence a uma das naturezas de Jesus deve ser atribuída à pessoa completa de Jesus. Entende? Acho que isso responde um pouco mais a sua pergunta. Então, o que pertence a uma das naturezas de Jesus deve ser atribuída às duas naturezas de Jesus. Certo?
Mas eu creio, por exemplo, é que a gente, muitas coisas na Bíblia, elas são colocadas de uma forma em que nós possamos entender. Por exemplo, o primeiro concílio, né, da Trindade lá, façamos o homem, né? Primeiro concílio da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo reunidos para dizer assim, ó, façamos o homem. Repare que isso está em plural, né? Se você pensar que Jesus é um, em Jesus subsistem as três pessoas, ele não precisava fazer esse concílio, né? Então, talvez isso não... gente, veja bem, não estou ensinando isso, eu estou aqui viajando, mas viaja comigo, tá? Estou aqui conjecturando. Imagine que Deus não precisava fazer um concílio, por exemplo. Chamar o Espírito Santo, chamar Jesus, vamos fazer uma reunião aqui para a gente fazer um homem. Porque Ele é Deus. As três pessoas estão nele. Só que a Bíblia coloca as coisas de uma forma que na nossa ignorância humana, na nossa limitação de entendimento humana, a gente possa entender. Exemplo disso são os antropomorfismos que usa a Bíblia. A mão de Deus, a boca de Deus, Deus inclina o ouvido e tal. Deus não tem boca, não tem ouvido, não tem mão, Deus é espírito. Mas a gente precisa de algo para a gente entender. Então a Bíblia ela se apresenta algumas vezes dessa maneira para que a gente possa entender. Feito? Alguma dúvida até aqui, gente? Sim, meu irmão? Desculpa, não entendi. Meu irmão, eu só tenho uma resposta para isso. Só tenho uma resposta para isso. Amor. Tanto que você vê, ó, ele sendo Deus, ele no Getsemane, ele pede ao Pai se pode livrar ele. Mas ele vai mesmo assim. Ele vai na obediência. E não é nem amor a nós aí. Claro que é amor a nós também. Mas, sobretudo, amor ao Pai. Sobretudo, amor ao Pai. Entendeu? Ele precisava ser homem. Um homem precisava pagar o pecado da humanidade. Não podia ser um Deus. Isso é um fato. Não podia ser um Deus para pagar. Você entendeu? Então, vamos lá. Deixa eu tentar colocar isso de uma forma mais prática. O homem pecou contra Deus. O homem se tornou devedor a Deus. Certo? O homem precisava pagar essa dívida. Só que o homem, quando pecou, toda a humanidade a partir dali tornou-se devedora. Então não havia quem pudesse pagar essa dívida. Então o próprio Deus se fez homem para poder ter esse homem sem pecado, sem mácula, sem nada que o acusasse, para substituir-nos na cruz. Então Deus é como se nós devêssemos, é como se você devesse para um credor e o credor te desse o dinheiro para pagar ele, porque você não tem dinheiro para pagar ele. Nós não tínhamos possibilidade de pagar ele. Como que alguém que já deve vai pagar a dívida da humanidade? Entendeu? Então precisaria nascer sem pecado de fato. Precisaria ser um homem e precisaria nascer sem pecado. Precisaria estar sem pecado, permanecer sem pecado. Não tem como substituir a humanidade. Você fazer esse sacrifício seria o equivalente lá no Velho Testamento a você oferecer em sacrifício um cordeiro aleijado, um cordeiro cego. Entendeu? Precisava ser um ser humano perfeito para pagar o pecado da humanidade. E como esse ser humano não era possível, porque por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado e a morte se espalhou para toda a humanidade, precisava ser o segundo Adão. Por isso que Jesus é chamado do segundo Adão, que veio, mas não pecou. E esse segundo Adão, então, substitui o primeiro Adão. Por um pecado entrou a morte e se espalhou para todos os homens. Por outro homem, o segundo Adão, entra a salvação, e a salvação é derramada sobre muitos. Não.
Precisava ser um homem. Quem que devia? Não era o homem? Precisava ser um homem. Você entendeu? Precisava ser um homem. E aí, o que você ia perguntar? Não, Deus não morre, né? Deus é eterno. Deus é eterno. Deus é eterno. Sim, 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 sim. São inseparáveis, mas ele não deixou de ser homem nem Deus quando morreu. Ele não deixou de ser uma ou ser outra. Você entendeu? Não deixou de ser uma nem ser outra. Tanto que ele ressuscitou. Entendeu? Oi? Não. Isso é um outro problema. Você entendeu? Que as pessoas que, por exemplo, aquele que crê que Jesus foi só um homem, eles alegam, tudo bem, mas como é que Deus morre? Se ele é Deus, como é que ele morre? Você entendeu? Você entendeu? Então, mas ele não deixou de ser homem, mesmo morrendo, ele não deixou de ser homem, ser Deus. Tanto que ele ressuscitou com o corpo glorificado. Ele não deixou de ser um, ser outro. Entendeu? Em momento nenhum ele deixou de ser. Sim. É. A Bíblia fala que ele aprendeu obediência como pelas coisas que padeceu. Como é que você entendeu? Então não ele nunca deixou de ser homem e nem deixou de ser, aliás, ele nunca deixou de ser Deus e depois que encarnou nunca deixou de ser homem. Tanto que hoje no céu ele está como, é uma outra coisa difícil de se entender também, né? Como que um homem está no céu? Você entendeu? Mas gente, tem coisas, e eu não estou falando isso para escapar da pergunta, tem coisas que eu estava falando aqui um pouquinho antes. A gente precisa crer pela fé. Tem coisas que não fecham a matemática. Você entendeu? Que é fé. Sim. Não, ele viveu porque ele viveu debaixo da orientação do Espírito Santo. Sim. Porque assim, uma coisa é nascer sem pecado. Nascer sem pecado, ele não escolheu nascer sem pecado. Isso foi, enquanto homem, ele não escolheu. Ele foi gerado sem pecado. Não teve participação humana ali, certo? Só Maria entrou com o ventre, mas assim, não teve uma participação efetiva humana, certo? Senão ele herdaria o pecado do homem também. Ele não herdou porque não teve participação. É só Maria, ele foi gerado dentro de Maria, mas pelo Espírito Santo. Então não houve uma mistura ali. Então o que acontece? Ele nascer sem pecado foi predeterminação de Deus. Ele viver sem pecado foi viver totalmente dependente do Espírito Santo. Viver totalmente dependente do Espírito Santo. Isso nos mostra o quê? Nós não vamos conseguir viver dessa maneira. Por qual motivo que nós não conseguimos repetir esse feito? Primeiro, porque nós já nascemos com pecado. A gente nasceu escravo do pecado. Aí nós nos convertemos a Cristo. Todos os nossos pecados são perdoados. Mas ainda nós permanecemos com essa natureza adâmica. Essa natureza adâmica não é tirada de nós. Ela só vai ser tirada de nós quando formos glorificados. Aqueles que são de fato eleitos vão ser glorificados. Aí a presença do pecado sai de nós. Totalmente. É assim, a nossa relação com o pecado muda. A nossa relação. Sim,
Sim, a nossa relação com o pecado muda. Já entro aí, só vou completar o raciocínio. Então, o que acontece? Quando nós somos convertidos a Cristo, então o que acontece? Esse pecado, ele nos é perdoado, certo? Até os pecados que você comete são perdoados. Porém, a gente convive ainda com a natureza pecadora. O pecado ainda está, ele não nos domina mais, né? Nós não somos mais escravos do pecado, mas a presença do pecado está em nós. E aí a gente começa um outro processo, que é o processo de santificação. E aí nós vamos vivendo, essa relação com o pecado de fato muda, a gente começa a entender o pecado de uma forma diferente, e o pecado começa a nos, apesar de muitas vezes satisfazer a nossa carne, entristece o nosso espírito. Por quê? Porque você sabe que aquilo desagrada a Deus, aquilo muda o seu relacionamento com o pecado. Mas começa esse processo de santificação, e o Espírito Santo vai trabalhando em nós para que esses pecados sejam cada vez menos frequentes. E aí a gente vai sendo trabalhado no processo de santificação, certo? Até o momento, mas a gente não consegue se livrar dele até o momento em que nós, de fato, formos glorificados ou morrermos. Porque aí o que acontece? Aí sim a gente parou de pecar, certo? A gente parou de conviver com a presença do pecado em nós. Então, o que isso nos ensina então? Qual que é o exemplo de Jesus nesse caso? Jesus nasceu sem pecado e ele conseguiu viver sem pecado. Nós não nascemos sem pecado, então nós temos a presença do pecado. Mas nós podemos sim estabelecer uma vida mais reta diante de Deus, mais santa diante de Deus, pecando menos, se nós vivermos debaixo da direção do Espírito Santo. Porque, na verdade, é o Espírito Santo quem nos santifica. Nós temos que buscar a santidade? Temos. Não estou aqui tirando a responsabilidade da nossa busca pela santidade. Ser de santos porque eu sou santo. Isso é um mandamento de Deus. É uma direção de Deus para nós, para buscarmos a santidade. Está certo isso. Mas o que nós entendemos? Que quem vai realizar de fato isso em nós é o próprio Espírito Santo, quando nós vivemos debaixo dele. Por isso que Paulo fala assim: enchei-vos do Espírito. Não quer dizer um novo batismo. Quer dizer, vivam debaixo da orientação, da direção, do governo do Espírito Santo, que é aquele que Jesus fala assim: eu vou para o Pai, porém virá um da mesma natureza, um paracletos, ou seja, alguém da mesma natureza que eu. Que natureza que é? Deus. E ele vai vos ajudar a viver, entendeu? E aí a gente vive a partir daí, debaixo da direção do Espírito Santo. Que não é uma força, que não é uma fumacinha, que é a presença de Deus no nosso meio, que é a pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Deus, aliás, é Deus na pessoa do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo é uma pessoa, ele está conosco. E a gente não dá o devido crédito ao Espírito Santo. Já reparou isso? Isso a gente cria, quando a gente faz isso, a gente vai estudar isso em Trindade. Quando a gente faz isso, a gente cria um politeísmo. Nós temos 3 deuses. Um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Ou a gente cria, pior que isso, uma hierarquia. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Sendo que todos eles são Deus. Deus é um único ser que subsiste em 3 pessoas. Isso a gente vai aprender em Trindade. Tomara que não seja eu, porque isso não pega danado. Tomara que não seja eu. Estou brincando. Certo, gente? Ficou claro assim? Então, gente, isso é Cristo. Este é Cristo. Um homem, um Deus, 100% homem, 100% Deus, que subsiste desde a eternidade, que existe desde a eternidade, né? que preexiste desde a eternidade, vai preexistir para sempre, que encarnou e viveu no nosso meio, que subiu aos céus e hoje está à direita do Pai intercedendo por nós, e que é aquele que vai voltar e buscar a sua noiva, é aquele que vai nos resgatar para Ele mesmo, certo? Esse é o nosso Senhor. Bom, gente, vamos só começar aqui a dar uma pincelada sobre as dispensações sobre as dispensações do Novo Testamento.
que são dispensações, de fato? Dispensações são o seguinte: é o agir de Deus. Aí nós temos outras coisas. Nós do curso aqui somos dispensacionalistas. Apesar, por exemplo, na igreja aqui nós somos de tradição reformada. A maioria dos reformados, eles creem numa aliança única, são aliancistas. Nós somos dispensacionalistas, nós da igreja. Do curso, nós também estudamos os dois. Acho que você deve ter passado por isso no curso de como estudar e interpretar a Bíblia, que ele falou sobre o aliancismo e também falou sobre o dispensacionalismo. Nós, no curso, somos dispensacionalistas. Nós cremos que Deus trabalhou com o ser humano por dispensações. O que é uma dispensação? É o agir de Deus em determinado tempo, em determinado momento. Deus tratando com o homem em determinados períodos. Então, aí você vai ver a dispensação adâmica, você vai ver a dispensação noêmica lá de Noé, a dispensação da lei lá em Moisés. Se você pegar a apostila lá, a primeira apostila, você vai ver lá as dispensações. É até legal você dar uma lembrada nisso, certo? Porque agora, isso aqui, nós vamos tratar um pouquinho disso aqui no Novo Testamento. Por quê? Porque no Novo Testamento ainda tinha ou melhor, no Novo Testamento também transcorreu uma dispensação, ou dispensações. Quais as dispensações que estavam vigentes no Novo Testamento? Então vamos ver. O Novo Testamento narra a vida de Jesus debaixo da lei mosaica, porém a pregação era do Evangelho do Reino. Também narra o início da igreja na dispensação da graça após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Lucas 16:16. Já vou destrinchar esse texto para vocês. Lucas 16. Versículo 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus a todo homem, e todo homem emprega a força para entrar nele. Vamos entender o que está dizendo esse texto. Aqui havia, nós estamos nesse momento do Novo Testamento, nós temos aqui uma linha. Vamos pôr aqui Velho Testamento, Novo Testamento, certo? No Velho Testamento, nesse período aqui, nós temos o período da lei mosaica, ou a dispensação da lei. Aqui havia o sacrifício, que precisavam fazer sacrifício uma vez ao ano, para que os pecados fossem cobertos, aquela coisa toda. Vivia-se aqui pela lei. Eram salvos pela lei? Não. O ser humano sempre foi salvo pela graça, porque o ser humano nunca mereceu ser salvo, ele sempre foi salvo pela graça. Mas a dispensação que tinha aqui, em que o homem tentava aqui, de alguma maneira, ser aceitável diante de Deus, era pela lei. Deus estabelece as leis para que o homem tenha noção, ou tenha a concepção do pecado. Porque sem lei não há pecado. Se não tem placa de pare aonde você parou, não é proibido parar, você concorda? Ninguém te falou nada. Mas a lei vem para dizer para nós assim: olha, vocês não são capazes de cumprir toda essa lei aqui. Essa lei não salva, essa lei acusa. Então, porque essa lei acusa, vocês não são capazes, por conta daquilo que eu falava, de cumprir toda a lei? Porque vocês não são capazes, porque a lei dizia que o salário do pecado é a morte, certo? Então, como não tinha essa condição, o homem não tinha condição de pagar isso aqui, então, essa lei nos mostra a necessidade do Cristo, de um Salvador, de alguém que pudesse pagar isso para nós. Então, aqui,
No Novo Testamento, até aqui nós tínhamos a dispensação da graça. Desculpa, dispensação da lei, no Velho Testamento. Entra aqui, nós vamos entrar numa outra dispensação aqui, que é a dispensação do reino, ou do evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? As boas notícias do reino. Aqui não é, lembra que aqui é Jesus virá, Jesus vem? Aqui no evangelho do reino ele está no meio de nós. Aqui na dispensação da graça, ele voltará. Então o que acontece? Aqui, no tempo de Jesus, ele veio nesse período da lei, ele veio no período da lei, mas ele veio pregando a dispensação do evangelho do reino. O reino está entre vós. E aí ele diz assim, e vocês precisam de força para entrar. Por quê? Porque eles tinham que romper com isso aqui. Eles precisavam se esforçar, não era fácil, não é se esforçar para ser salvo. É se esforçar para entrar nesse entendimento de reino aqui. Entender que Jesus era o reino de Deus sendo manifesto no nosso meio. Então o que acontece? Jesus, nesse Novo Testamento nós temos esse primeiro período que é a pregação de Jesus, que é o evangelho do reino. Aí depois nós temos, ele chega num determinado momento, no início da igreja, que Jesus morre aqui, vamos pôr uma cruzinha aqui, vai, Jesus morreu aqui, e ressuscita. Então começa aqui a graça, o evangelho da graça, ou a dispensação da graça. Então dentro do Velho Testamento nós temos o evangelho do reino, a dispensação do evangelho do reino e a dispensação da graça. Percebe aqui as dispensações que estão no Novo Testamento? Ficou claro isso, gente? Ficou claro? Então, o evangelho do reino, qual a diferença do evangelho do reino para o evangelho da graça? Que Jesus viveu, pegou um período da lei, Jesus era judeu, cumpriu a lei. Então, Jesus viveu no período da lei, pregou o evangelho da graça, pregou o evangelho do reino e estabeleceu a dispensação da graça. Esse foi o período. Então, qual que é a diferença? Qual que é o comparativo entre o evangelho da graça e o evangelho do reino? O evangelho do reino era a boa notícia do reino. Jesus está entre nós. O verbo encarnou. Certo? O verbo está no nosso meio. No evangelho da graça, a boa notícia era o perdão gratuito e imerecido de Deus. Então a boa notícia do reino é, Jesus veio. A boa notícia da graça é, ele perdoou os pecados. O pecado chegou até nós, imerecido, porque nós não merecíamos, certo? E gratuito, nós não precisamos fazer nada. O evangelho do reino era destinado para os judeus. Por quê? Porque eles vinham do período aguardando o Messias. Eles queriam o Messias, eles buscavam o Messias, esperavam o Messias. Tanto era isso que era tão importante eles terem um filho que era o primogênito, ser homem, porque tinha esse desejo. Então o que acontece? Ele era destinado aos judeus. No caso do evangelho da graça, ele é destinado a todos os povos. No evangelho do reino, a lei era pregada e a interpretação mais rigorosa. No evangelho da graça, a lei mosaica não vigora mais, certo? Não vigora mais, e o que vigora é a lei do amor de Cristo. Certo? Eu estou dando uma pincelada aqui, depois a gente vai voltar na próxima aula, lendo os textos, tá? No evangelho do reino, na dispensação do evangelho do reino, o Espírito Santo não habitava, isso é importantíssimo, não habitava no homem. Não habitava no homem. No evangelho da graça, a partir da morte e ressurreição de Jesus, nós, os crentes em Cristo, passamos a ser templo do Espírito Santo. Ele passou a habitar em nós. Antes, lá no Velho Testamento, na dispensação do reino, na dispensação da lei, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas e se apoderava das pessoas, e elas faziam coisas absurdas, milagrosas, pela ação dele, pela manifestação do Espírito Santo sobre aquela pessoa. No evangelho da graça, ele passa a morar dentro daqueles que são crentes em Cristo. E por último, no evangelho do reino, o evangelho do reino vai voltar a ser pregado na tribulação, porque na tribulação haverão ainda pessoas que vão se converter.
E depois eu vou desenvolver isso melhor na próxima aula. E o evangelho da graça, portanto, ele vai cessar no arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, ele vai cessar a dispensação da graça. Mas não vai ser salvo pela graça. Não, a dispensação da graça. O tempo da graça. Sempre, o tempo todo, o ser humano foi salvo pela graça. Nunca por obras. Certo? E aí, na próxima aula, eu vou destrinchar isso com mais propriedade. Tá? A gente vai ler texto a texto, vai fazer os comparativos e tudo mais. Beleza? Vamos ficar em pé para orar?